como eu estava falando, eu senti uma paz que eu não sentia há muito tempo. E depois eu fui entender que é a ação do Espírito Santo. E eu queria conhecer mais disso. E aí, como eu estava falando, me chamou muita atenção a diferenciação de perfeição no latim para o grego. E a gente vai aprendendo isso quando estuda, que nós podemos ser perfeitos, nós podemos ser santos aqui na Terra. A Igreja Nazarena, ela ensina isso, ela vive isso. Se a gente fosse colocar as pessoas, você se sente santo depois que Deus agiu na sua vida? As pessoas vão falar, não, santo só Deus, eu só posso ser santo quando chegar lá na presença dele. E, na verdade, a gente aprende que nós podemos nos santificar diariamente. Porque senão a palavra ser de santo porque eu sou santo não teria fundamento. Ser de santo quando vocês me encontrarem aqui na Grande Jerusalém. Então, pode viver uma vida sem santidade. E a gente viu, né, como eu citei lá em Hebreus, sem santidade não podemos ver a Deus. E eu fui aprendendo, vivendo isso dentro da igreja, a partir dos conhecimentos e ensinamentos que a igreja foi passando, da Igreja Nazarena, que viver em santidade é possível. Ser santo é separar do pecado. Então significa que eu não vou pecar mais? Não, porque nós somos pecadores. Nós só vamos deixar de pecar, agora sim, quando chegarmos na glorificação, no último estágio de santidade. A santidade, ela tem estágios. Você começa a santificar, você começa tendo a presença do Espírito Santo. Só que é uma manutenção diária. Lembra que eu falei do manual, a Bíblia? Ela nos ensina a vivenciar essa manutenção diária. Se os objetos que a gente utiliza, os equipamentos, não tiver uma manutenção, ele vai estragar. Porque a vida do crente não é diferente. Então ele precisa ter essa manutenção de santidade todos os dias. Na Igreja Nazarena a gente chama isso de contínua santificação. Tem que santificar todo dia, porque o que você teve hoje não serve para amanhã. Você tem que se esvaziar ao longo do dia para poder ser permitido ser cheio de novo pelo Espírito Santo. O que acontece muitas vezes é que a gente não quer nos esvaziarmos para poder ser enchido, transbordado pelo Espírito Santo. E a gente vê naquele louvor, né, que o Senhor cresça e eu diminua. Que eu possa ser esvaziado todo dia pelo Senhor. Eu faço sempre uma oração, eu já até citei isso em algumas palavras, que eu peço ao Senhor que que o Senhor me permita ser usado pelo menos mais uma vez, pelo menos para mais uma pessoa. Eu tiro isso depois do que eu assisti aquele filme... Falta um. Eu sei, daquele... O Último Homem, né? Último Homem. E aí eu via, ele orava, Senhor... E é baseado em fatos reais, né? Quem não assistiu, por favor, assista. Que o Senhor me permita ajudar mais um. Mais um, que eu possa buscar mais um. E isso é a minha oração sempre. Que o Senhor possa me usar para mais um. Que o Senhor me permita ser usado para mais um te conhecer. Que se o Senhor me usar para mais um, eu vou estar satisfeito. Porque sem o Senhor eu não sou nada. E o Senhor me preenche. E eu consigo trazer a realidade do reino através do Senhor, que eu sou um instrumento, para mais um, que eu não preciso ter esse conhecimento guardado para mim. O Senhor me dê esse privilégio. Eu entendo assim, né, Marcelo, que tem muitas pessoas que acham que para viver o reino, para fazer o reino, tem que ser muitas. Tem que ganhar muito. Não, eu quero ganhar multidões. Você vai ganhar multidões, sim. Do momento que você falou, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais ele se achega a mim. Né? Eu creio que Deus tem um propósito para cada um, Márcio. Exatamente. Eu não posso querer me comparar de maneira ofensiva, de maneira querer me engrandecer ao Billy Graham. Eu quero ser igual ao Billy Graham. Eu posso querer ser, mas Billy Graham recebeu uma missão de Deus. O Márcio recebeu outra missão de Deus. Berg recebeu outra. Eu recebi outra. Se Deus bota assim, a sua missão é cuidar de 10 pessoas.
E aí eu tiro de um vídeo que eu vi do livro do John Bevere, que eu não consigo John Bevere, a pronúncia ali, que me impactou de maneira... Chama a pessoa e diz... chama o nome da pessoa, você foi um servo mau, porque você não fez aquilo que eu... Mas, senhor, eu fui ministro de louvor, vou botar um exemplo, tá? Eu fui evangelista, mas eu não te chamei para isso. Aí chega para uma mãe, serva boa e fiel, você cumpriu aquilo que eu determinei. Mas, senhor, eu só fui mãe, eu cuidei de 2 filhos, mas por conta de você cumprir a minha palavra na vida dos seus filhos, eles vão ganhar 10.000 almas, 100.000 almas. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, Senhor, para que eu fui chamado? O interessante é que a gente tem que entender o nosso chamado. Para que eu fui chamado? Ah, mas eu não consigo perceber isso. Mas continua perguntando a Deus, que Ele vai falar para você qual é o seu chamado. Às vezes a gente quer se comparar ao nosso pastor, que tem 100 ovelhas, 200 ovelhas, para que ele possa ali trabalhar. Mas Deus chamou ele para isso. Às vezes Deus está chamando você para evangelizar pelo rádio, porque Ele te deu essa capacidade, esse conhecimento, que não vem de você, mas vem de Deus. Vem de Deus, tudo é dele. Para poder atuar. Porque, por exemplo, essas pessoas que pediram oração, se não tivessem ouvindo agora o que a gente está falando, talvez a vida deles possa ser totalmente diferente. Talvez alguém que nunca ouviu uma rádio gospel, eu quero saber que Deus é esse, eu quero entregar. E você, sem saber, você está ganhando almas para a honra e glória do Senhor. E aí que você está falando aí, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas na rádio tinha que ter 1.000, né? Mil pessoas participando. Ah, mas tem 1.000. Aí uma pessoa só pediu oração. Glória a Deus. Sim. Se foi para ser alcançada essa pessoa, nossa, valeu a pena. Significa que a gente foi usado por Deus. Valeu a pena estar aqui, sabe? A gente deixar de fazer alguma coisa para estar aqui na rádio. Essa rádio está sendo bênção, sabe? Uma pessoa, glória a Deus, porque a Bíblia fala o quê? Que a festa no céu. É o mesmo princípio quando você vai pregar no altar. Tem pessoas, Deus fala com você, a pregação, a palavra tem que passar por você, é para você, para que você possa ser boca de Deus para as pessoas. E as pessoas falam, poxa, essa palavra veio direto no meu coração e, assim, é resposta das minhas orações. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque se for por mim, não vai sair nada. Não vai sair nada. Mas Deus usou para que possa falar contigo. E glória a Deus. Glória a Deus. Né? A gente só não pode tomar o lugar de Deus. Eu até uso aquela palavra de Filipenses 2:3, né? Que a gente possa desejar que os outros sejam melhores, que a gente possa nos diminuir, considerar os outros, as outras coisas melhores do que as nossas. Por quê? Porque isso é uma palavra para humildade. Não queira que o seu conhecimento, a sua sabedoria ultrapasse a de Deus, porque se ultrapassar, aí você está querendo fazer o que Lúcifer fez, né? Que Satanás fez, que é ser acima de Deus, quer tomar o lugar de Deus. Vamos ser humildes. E quem fala para vocês aqui era uma pessoa que era altamente arrogante, porque gostava de falar, não, eu conheço, eu sei. E Deus tem que sacudir a gente para falar, você não sabe nada. Você sabe aquilo que eu estou passando para você. Você é meu instrumento, você é usado por mim. Aí sim. Aí às vezes a gente escuta e a gente tem que blindar o nosso coração para isso. Porque às vezes a pessoa quer te enaltecer, falando, caramba, você foi usado por Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso, gente. Você foi usado por Deus, você trouxe uma coisa, e se você inflar, já era. Você tem que, não, glória a Deus. A honra é de Deus, porque eu não sou nada, gente, eu não consigo nada. Quem imaginou que eu estaria aqui falando? Eu nunca imaginei isso. Quem imaginou que eu ia subir o púlpito para pregar uma vez? Eu nunca imaginei isso. Eu só me coloco à disposição de Deus. Quer ser usado por Deus? Se coloca à disposição. Ore a Deus. A palavra diz que você pode buscar, que não é errado buscar. Então, busque a Deus. Senhor, meu desejo era pregar. Se o seu desejo é pregar,
Deus vai aperfeiçoar e vai te dar a oportunidade para pregar. Não pode ser no púlpito da tua igreja, mas como o John Wesley fez, ele pregava nas praças. Pregava na carvoaria. Pregava, exatamente. Pregava em cima do cavalo. E ele vai usar aquela frase maravilhosa, né? O mundo é minha paróquia. Exatamente. Ele vai pregar onde tiver. E vidas serão entregues a Deus. É isso que a gente quer.